uma joia rara. Todos nós sabemos que tudo aquilo que é muito valioso não fica exposto aos olhos de todos. Eu acredito que as obras, as joias, a coroa, elas ficam guardadas em lugares aonde nem todos têm acesso. É como se tivesse no vidro onde a bala não pudesse penetrar. É como se tivesse nas profundezas do mar, dentro de uma ostra. É como se tivesse no lugar onde precisa ser explorado, precisa ser descoberto, precisa ser achado. Então, quando eu falo sobre a joia rara, a gente vai pegar alguns textos aqui e vai entender que o reino de Deus é a joia rara que eu e você precisamos descobrir a cada dia. Então nós vamos começar num texto onde nós vamos entender por que é tão importante, foi tão importante o nascimento de Jesus e a sua morte. Que mensagem é essa que passou pela terra, teve um início e um meio e o fim, e há mais de 2024 anos atrás, durante séculos, milênios, essa história continua sendo contada, e agora, no dia 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus. Não temos relato na Bíblia que foi nessa data, mas pegamos uma data como essa, e se você pensar, é uma semana antes de terminar o ano. Uma semana antes de terminar o ano, nós celebramos ali o nascimento de alguém que foi considerado rei sobre a terra e veio trazer o reino de Deus sobre a terra e ensinar sobre ele. Só que hoje nós vamos aprender que esse reino de Deus é como uma joia rara que precisa ser encontrada. Algumas pessoas de repente vivem uma vida de não preciso me preocupar com isso não preciso buscar isso não, ou querer saber. O reino de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos aprender e seguir nessa vida, porque a missão de Jesus veio fazer com que eu e você pudéssemos entender que reino é esse. Então vamos lá, antes de ler o texto, deixa eu contar uma história aqui para vocês que eu estava estudando aqui, lendo, e aí Papai do Céu trouxe aqui para mim. Eu vou ler já o texto, mas antes disso significa... quando Jesus nasce, os magos, os três reis, eles olham uma estrela brilhante no céu e declaram que o rei havia nascido. Então pense comigo, no nascimento de Jesus, ele foi reconhecido como rei. Ele ainda era um bebezinho, nasceu ali na manjedoura, mas os pastores e os três reis magos foram lá e deram presente para aquele homem que ele achava, que eles consideravam como rei, Jesus. Então Jesus vem na terra como rei. E como Jesus sai da terra? E aí a gente começa o nosso texto aqui, João 19, do 19 ao 22. Vamos lá? Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevais o rei dos judeus, mas sim que este homem disse que era o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Jesus vem à terra, é reconhecido como rei. Jesus sai da terra, é reconhecido como rei. Um homem manda colocar uma placa. Arthur, mas foi de forma sarcástica. Ele estava simplesmente falando, colocou aquela placa ali porque ouviu dizer na multidão que Jesus dizia que era o rei dos judeus. Mas a placa estava escrito em aramaico, em latim, em grego, para que toda pessoa que passasse ali entendesse que aquele homem era o rei dos judeus. E aí a gente entende a seguinte situação: todo rei tem um reino, todo reino precisa de obediência para ser seguido.
E aí nós temos sobre a nossa vida, nós temos sobre a terra um rei que foi enviado por Deus, mas às vezes nós não queremos nos submeter à sua direção, o seu governo e as suas ordens. E por que eu estou dizendo que o nome dessa live de hoje pela manhã é Uma Joia Rara? Sabe por quê? Vamos ao outro texto. O outro texto é Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. Mas tem traduções que diz que o reino de Deus está dentro de vós. Quando eu pego esse texto e leio que o reino de Deus está dentro de vós, eu penso, por que o reino de Deus ainda não foi descoberto na sua vida? Porque o reino de Deus é uma joia rara que precisa ser descoberta. Só que como eu e você vamos descobrir nas nossas vidas o reino de Deus a cada dia se nós não procurarmos, se nós não garimparmos, se nós não procurarmos saber por quê, aonde, como, para onde vai, como será? Então, hoje, você que está aqui nessa live, não deixe mais adormecido dentro da sua vida a joia mais preciosa que você precisa encontrar. O reino de Deus te faz pensar diferente. O reino de Deus te faz agir diferente. O reino de Deus te dá segurança que nenhum outro reino vai te dar. Nós, às vezes, estabelecemos sobre a terra alguns conceitos que são conceitos totalmente distorcidos daquilo que Deus quer fazer. E aí, nesse momento, eu vou pegar aqui para que a gente possa mergulhar. O objetivo da live, você que já tem acompanhado, você que tem acordado aí às 6 horas da manhã, o objetivo da live é o que essa palavra tem a ver com a minha vida. A gente não precisa entrar aqui e falar de ninguém, a gente só precisa falar da palavra. Ela, ler, interpretar, pedir ao Espírito Santo para que traga sobre a nossa vida uma revelação. Então você que está entrando agora, hoje eu estou falando sobre a joia rara. O reino de Deus é uma joia rara que está dentro da sua vida, só precisa ser descoberto. É como um baú. E aí, você precisa procurar essa chave. A Bíblia não diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, você acaba não tomando o reino de Deus nem aprendendo sobre ele, porque é necessário ter um esforço para aprender e para tomar. Não adianta querer conhecer o reino de Deus com os braços cruzados. Eu iniciei a live dizendo que Jesus inicia a sua jornada na terra sendo reconhecido como rei. E agora, muitas pessoas celebram no dia 25 o nascimento de Jesus. Então, a Bíblia não diz que foi no dia 25 de dezembro. Nós não temos essa informação. Mas nós celebramos o nascimento no dia 25. Então, que esse nascimento possa ser o nascimento da maior descoberta da sua vida, que é o reino de Deus que estava adormecido, que é a joia rara que precisava ser encontrada, e você, a partir de hoje, vai começar a procurar, a agir e a seguir para encontrar cada vez mais esse reino tão precioso. E quando Jesus sai da terra, uma placa é colocada na cruz, em aramaico, em latim, em grego, com a frase Rei dos Judeus. Então, o início e o fim de Jesus sobre a terra, ele foi reconhecido como rei. Ele tem um reino para mim e para você. Algumas pessoas não vão entrar no reino. A Bíblia diz claramente. Então, se você está vivendo de alguma maneira contrária àquilo que tudo que ele disse, você não vai entrar no reino. Só que não é uma descoberta exterior, como o texto que nós lemos aqui em Lucas. É interior. Tem algo escondido no teu coração, tem uma joia rara, tem algo precioso escondido no seu coração
que você precisa, a partir de hoje, eu quero encontrar. Aonde está? Como é que eu vou fazer tal? E aí eu vou começar aqui lendo alguns textos que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Está vivendo uma vida antiga, não tem nada de novo, acha que a sua vida não consegue mudar. O reino de Deus são essas boas novas que estão escondidas no teu coração. Só que qual é o primeiro passo de Marcos capítulo 15? Arrependimento. Estou fazendo tudo errado, né? Tudo que eu estou fazendo até aqui, estou achando que eu estou abafando, que eu sou o cara, mas eu quero me arrepender. João Batista já dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então arrependimento é um tipo como se fosse assim, qual é a primeira pista que eu preciso para descobrir esse tesouro? Existe um tesouro escondido dentro da sua vida e Deus te deu um mapa. Que mapa é esse, Arthur? A palavra de Deus. Qual é o primeiro item lá para eu poder ter acesso para encontrar esse tesouro escondido que está dentro do meu coração? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não tem como você seguir para o próximo passo para poder descobrir esse tesouro precioso que está dentro da sua vida, que se chama reino de Deus. Você pode viver uma vida sem querer encontrar? Muitas pessoas estão vivendo assim, mas eu acredito que você levantou hoje, entrou nessa live porque você não quer ser como muito daquelas pessoas que não estão nem aí para aquilo que tem mais de precioso sobre a nossa vida, que é o reino de Deus. Eu acredito que você quer aprender, eu acredito que você quer descobrir, eu acredito que você quer viver. O que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, eu já coloquei, e essa mensagem está lá no meu canal, Arthur Felipe Barbosa, esse encontro de Nicodemos com Jesus. Mestre, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Aí Jesus fala para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí depois, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Qual era o ensinamento? O reino de Deus, você primeiro consegue enxergar ele quando você nasce de novo, quando você se arrepende, e quando você enxerga o reino de Deus, os seus olhos já não são o mesmo, porque os seus olhos agora vão conseguir enxergar perdão. Ué, mas é para perdoar isso tudo mesmo? Ué, mas me deram um tapa na face, oferece-lhe a outra. Então você consegue ter uma percepção e consegue viver de maneira diferente. Aí quando você desce nas águas, quando você se batiza, quando você é batizado pelo Espírito Santo, aí você consegue entrar. Então é tempo de você começar a ver, gente, mas eu nunca pensei sobre isso, nunca me interessei sobre isso. Aí um negócio interessante, existe uma outra dimensão? Sim. De repente você viveu muito no natural nessa vida, tudo aquilo que apresentaram para você, mas existe o outro lado, a questão espiritual, que nós podemos ter esse acesso. Então o reino de Deus não está aqui ou ali, está dentro de vós. É como se fosse uma joia rara que precisa ser descoberta. Vamos continuar lendo alguns textos aqui. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queremos muitas coisas, mas estamos deixando de buscar aquilo que é prioritário, o reino de Deus. Por que eu devo buscar o reino de Deus? Porque são as boas novas, é a novidade de vida, é algo novo que Deus trouxe sobre a terra. Não aguento mais injustiça, não aguento mais o pecado, não aguento mais as dores. Tudo isso não pertence ao reino. O reino é paz, alegria, vida, prosperidade, saúde, justiça, tudo conectado ao Espírito Santo. Então, hoje, existe uma joia rara aí dentro da sua vida que está como se uma ostra estivesse tampando assim, mas é tão difícil abrir, como é que eu vou? É porque você precisa se esforçar. Eu quero aprender, eu quero me dedicar, eu quero saber
Que reino é esse que eu preciso descobrir para que em 2025 a minha vida seja completamente transformada? Jesus inicia na terra como rei, termina na terra como rei, estabelece o reino de Deus, e nós sabemos que para fazer parte desse reino não é fácil. Não dá para viver de qualquer maneira e fazer parte desse reino. Vamos continuar lendo sobre o reino, que essa mensagem possa estar entrando no seu coração e trazendo o entendimento que você precisa para descobrir hoje a joia rara que está no seu interior, não no exterior. Não adianta as pessoas olharem para o seu exterior e ver muito bonito, muito bonita, ó, academia, cabelo feito, barba feita, e como está o interior? João 3, 3-6. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O nascer da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, qual é o segundo ponto ali do nosso mapa, do mapa do tesouro, para poder descobrir esse tesouro precioso? Nascer da água e do Espírito. Eu acredito em Deus e não preciso ser batizado na água, não. Acredito em Deus, para que ser batizado do Espírito? Deus a cada dia vai dando mais e mais porções para a nossa vida e vai dando um direcionamento. Nascer da água, se batizar, é declarar para Deus que não quer mais viver uma vida de pecado. Mas eu tenho medo. E se eu me batizar e depois voltar a pecar? As pessoas pecam o tempo todo e carecem, sabe do quê? Da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém é salvo pelas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Porque se a salvação fosse pelas obras, tudo aquilo que eu faço de bom, não importa o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu sou bom, eu sou salvo. Não tem gente que é boa e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Existem pessoas que praticam o bem o tempo todo e Jesus: mas você pratica o bem, mas eu não te conheço. E aí? Então, o que é melhor é você seguir o direcionamento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que se chama Jesus, que veio estabelecer o reino de Deus na terra. Só que onde é que está? Arthur, eu quero saber, me fala onde é que está. O reino de Deus está dentro de cada um de vós, como tesouro escondido que precisa ser encontrado hoje. Então hoje, comece a olhar para dentro do seu interior e fala: reino de Deus, onde é que você está? Aí o Espírito Santo vai falar: ele está aqui, ó. Se arrependa, se batiza nas águas, seja batizado no Espírito Santo, comece a viver uma vida totalmente transformada. Você e eu conhecemos pessoas que viviam em pecado, que viviam uma vida totalmente desprovida da graça de Deus, mas essas pessoas foram transformadas. Será que só isso não serve de testemunho para que você possa entender que Deus tem uma nova vida? Poxa, mas Arthur usava crack, usava maconha, cocaína, adulterou, traiu, fez isso e aquilo de mal, maltratou, mas a pessoa teve um contato com Deus, com o reino de Deus, e hoje você tem um relatório diferente dessa pessoa. Será que isso só serve para os outros, não serve para você? A mudança que Deus quer fazer definitivamente nas nossas vidas, será que só serve para os outros, não para nós? Existe um tesouro escondido dentro da sua vida que se chama o reino de Deus. O rei daqui a pouco vai nascer mais uma vez. Mas não é a data, não interessa. Para muitos, dia 25 é o nascimento de Jesus. Juntamente com o nascimento de Jesus, que possa nascer no seu coração o reino de Deus. Mas por que rei? Porque ele veio trazer um reino que é totalmente diferente aquilo que o príncipe desse século vem tentando fazer com as pessoas. Mentira, inveja, soberba, guerra, luta, doença, dor, crise, tristeza. Essas coisas não pertencem ao reino de Deus. Mas você pode olhar para a sua vida e falar assim: vou fazer nascer o reino de Deus
na minha vida para o próximo ano. Não quero ser mais a mesma pessoa, não quero mais ter as mesmas práticas. Não existe um tesouro dentro do meu coração. E alguém precisava dizer isso para você. Quem? Deus hoje me fez levantar e falou: fala para os meus filhos que tem um tesouro escondido dentro do coração de cada um deles. A chave eles vão ter que procurar, eles vão ter que se esforçar, mas a partir do momento que eles encontrarem esse reino de Deus, a vida deles nunca mais será a mesma. Vamos ler mais alguns textos aqui e orar, porque são tantos textos. Se deixar, a gente fica aqui até 10 horas da manhã apenas falando sobre o reino de Deus. E Jesus perguntou: como que se parece o reino de Deus? Como vou comparar? Como um grão de mostarda que um homem semeou em uma horta, ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com o que compararei? O reino de Deus é como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Quando o reino de Deus é descoberto na sua vida, não tem como você ser a mesma pessoa. O crescimento é automático. Aquilo que as pessoas não viam na sua vida, elas vão passar a ver, porque o reino de Deus nasceu. Então é tempo de começar a procurar tudo aquilo que há de precioso. Está escondido aí, ó. O reino de Deus não está aqui nem ali, está dentro de vós. Agora, você vai ter a disposição de procurar entender e de querer saber que reino é esse. Arthur, quero aprender mais sobre o reino de Deus. Não tem como aprender sobre o reino de Deus sem conhecer aquilo que o rei fez sobre a terra. O que ele falou, o que ele fez, como ele agiu, qual era a sua atitude mediante as pessoas, o que ele foi traído por Judas. O que ele fez com Judas? É assim que trai o filho do homem? Ele não poderia ter matado Judas? Sou filho de Deus, tu me traiu. Filho de Satanás, vou te matar. O que o reino de Deus faz? Jesus está na cruz e Jesus, dentro do seu coração, fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu já falei isso e vou falar mais uma vez para ficar fixado. Jesus já tinha perdoado toda a humanidade, ele estava intercedendo a Deus para que Deus perdoasse também. Porque nós aprendemos que Deus é bênção, mas Deus também é ira. Deus, em determinados momentos sobre a terra, ele abre a terra e muitas pessoas que estavam ali blasfemando, reclamando, são mortas ali, acabou. O que Deus faz com Sodoma e Gomorra? Não havia um justo. Fogo do céu, vou destruir. O que Deus faz no tempo do dilúvio? Mas a humanidade está perversa, né? Se arrependeu. Constrói uma arca e leva a tua família, que eu vou tentar através da sua família, que eu vou através da sua família continuar a história, mas toda a humanidade vai morrer. Então, Jesus ele já estava na cruz dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que significa isso? É você estar sendo maltratado, mas dentro do teu coração o reino de Deus já explodiu. Então Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele não está aí para os maus tratos, ele não está aí para as blasfêmias, ele não está aí para toda a luta que ele passou, porque ele fala assim: eu tenho paz, o reino de Deus está aqui dentro da minha vida. Eu vou ensinar. Algumas pessoas na terra vão aceitar esse reino e outras não. Mas durante anos e anos, séculos e séculos e milênios que Jesus deixou essa terra, muitas pessoas têm olhado para dentro de si e falam assim: é hoje que eu vou descobrir o reino de Deus. Eu dei aqui alguns caminhos, você que está entrando na live agora. Arrependimento é o primeiro passo para encontrar. O batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo também são passos que você pode estar para ter acesso a esse reino. Mas a coisa mais importante de todas é olhar para dentro de si e descobrir a joia rara que muitas pessoas ainda não conseguiram ver, mas que está dentro da sua vida. Hoje eu falei sobre a joia rara. Arthur, que joia rara é essa? O reino de Deus. Descubra o reino de Deus todos os dias. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça.
e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você precisa buscar. Ele está dentro de você. Você precisa se esforçar. Não vai cair do céu. Arthur, eu quero saber como é que funciona, como é que é. Então, assim, leia sobre o reino de Deus. Busque sobre o reino de Deus. Busque o que Jesus fala sobre o reino de Deus. E o principal de tudo, proceda nessa terra como alguém que vive o reino de Deus. Ah, mas te passaram para trás. Deus é o meu Senhor e Salvador. Não é que você vai desistir, não é que você vai fazer corpo mole, não é que você agora, então não preciso mais me preocupar mais, porque não. Reino de Deus é a cada dia luta, descoberta, graça, misericórdia, favor, a outra face, perdão, abençoar o irmão, se preocupar com o próximo, ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus aos discípulos, que amei uns aos outros como vocês amam a si mesmo. Então viver o reino de Deus é falar assim, eu amo a minha vida, então eu tenho que amar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Que o reino de Deus a cada dia nas nossas vidas seja essa descoberta diária. Não deixe algo tão precioso que está dentro aí da sua vida morrer. Não, eu particularmente, eu não sei quantos aqui compartilham desse mesmo sentimento que eu vou colocar aqui agora, antes de orar pela sua vida. Você que entrou aqui agora, presta atenção nesse pensamento e me diz se você pensa assim mesmo. Quando você vai no enterro, alguém, um amigo, um parente, um familiar morreu. Quando eu vou no enterro, que eu começo a olhar as histórias que estão escritas ali, pessoas com 15 anos, pessoas com 30 anos, pessoas com 60. Ali são histórias que já se passaram sobre a terra. Só que aí eu tenho uma reflexão e penso que a minha história ainda não acabou. A sua história ainda não acabou. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada no meu passado e até aqui e não consigo entender. Ei, você ainda não disseram assim, ó, Juliana, Marcos, Mateus, Carlos, ainda não aconteceu, ó, de 1960 a 2024, ainda não aconteceu. Será que vai ser em 2025, em 2030, em 2040? Nós não sabemos. Mas a coisa mais importante de todos aqueles que passaram ali foram aqueles que conseguiram descobrir a preciosidade do reino de Deus. Quando você descobre o reino de Deus, a paz que excede todo o entendimento reina sobre a sua vida. E você não vai ter, não é que você não vai ter mais dificuldade nem luta, elas virão, mas o teu alvo e o teu direcionamento já não está mais, eu quero conquistar. Não importa quem está aqui, eu vou derrubar todo mundo para eu ser promovido. Não, o primeiro lugar sou eu. Não, você já não pensa mais nessas coisas. O reino de Deus faz com que Jesus esteja diante dos discípulos e fala assim, eu preciso servir vocês. Coloque o pé aqui, eu vou lavar os vossos pés. Cara, isso é loucura. O rei lavar os pés dos discípulos, homens pecadores que estavam em formação. Mas tudo servia a um propósito. O que Jesus estava fazendo na vida de cada discípulo daquele ali era falando, ó, existe uma joia rara que está dentro da vida de vocês e eu estou aqui ativando ela, para que vocês, quando descobrirem essa joia rara, não vai importar o modo de como vocês vão morrer, porque a morte já não vai ser mais importante para você. O que vai ser mais importante para vocês é viver esse reino. Paulo, Pedro, Barnabé, Lucas, Mateus, Tiago, João, foram tantas pessoas que morreram em prol do reino de Deus, Estevão, porque elas entenderam que a vida é tão passageira, mas o reino é eterno. Então hoje, comece a olhar para dentro de si. Não ligue mais porque os amigos e aquelas amigas que estão tentando te desviar sempre da presença de Deus, não, vamos lá, vamos fazer isso. E vai falar assim, não, agora eu descobri o reino. Então hoje, não vivo eu, mas Cristo vive em mim e eu quero viver o reino de Deus na terra. Eu queria orar pela sua vida. Existem pessoas que estão aqui nessa live que estão falando assim, mas Arthur, é tão difícil para mim, né? Eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir, eu não consigo... É porque existem situações
que você tem que dar o primeiro passo. Vou dar o primeiro passo. Dei o primeiro passo, aí Deus vai falar, opa, ele está disponível, ela está disponível, então eu vou apresentar para ele e para ela a maior descoberta da vida deles, a joia rara que está escondida no seu interior. Lembra que o reino de Deus é como um grão de mostarda? Quando você planta ele, rega ele, ele vai se tornar numa grande árvore que as aves dos céus vão vir e vão fazer ninhos. Ah, que palavra maravilhosa, que essa mensagem possa permear por todo esse dia na sua vida. Lembre-se sempre, existe uma joia rara dentro da sua vida que precisa ser descoberta. E Deus, eu acredito que estabeleceu esse dia 17/12/2024. Você que entrou numa live às 6 horas da manhã, existe uma pérola dentro da sua vida. De repente está escondida, mas a partir de hoje você vai bater, você vai clamar, você vai usar as ferramentas que você buscar na sua mão para falar, eu quero aprender sobre o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus, eu quero descobrir o reino de Deus. Então eu queria orar pela sua vida para que isso seja uma verdade. Não seja mais um nessa live. Não seja alguém que entrou aqui, isso não me interessa não. O que importa são as festas de final de ano que estão chegando aí. É muita bebida, muita droga, muita prostituição. Eu tenho certeza que Deus vai arrancar algumas pessoas de algumas festas de final de ano aí, porque você não vai olhar mais para aquilo que é o exterior que te dá prazer. Você vai olhar para a joia rara que está dentro da sua vida e precisa ser descoberta.